Benmira Sousa, David Sousa, João Sousa, Maria Machado, Antônio Diogo, Zilmira Costa Pinto, Ermelinda Diogo, Hermenegildo Costa Pinto e todos os familiares falecidos. Diniz Cunha Chaves, João Alberto e Mona Chaves, avós e almas do purgatório. José Vieira Mira, pais, sogros e familiares falecidos. Antônio dos Rios Dias, José Pereira Lourenço, Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros e familiares falecidos. Carlos Correia do Breno Sousa e familiares falecidos. Antônio Tavares Braga e esposa. José Oliveira, Ângela Luiz e Álvaro Ávila. João Tavares, esposa e família. Manuel Cardoso, pais, sogros e familiares falecidos. Rafael Delgado e Maria do César Simões Delgado. Manuel Alves Felizardo e Maria do Carmo Felizardo. José Abreu, João de Deus Rodrigues e família falecida. Manuel e Araújo Sousa, Joaquina Gonçalves Rodrigues e Agostina Rodrigues Sousa. Ana Maria de Amorim e familiares falecidos. Nicolau Pacheco, Maria da Conceição Rafuso e Nelson Rafuso. Cavaleiros de Colombos, vivos e falecidos. Em pé, iniciemos a nossa celebração em Cristo com os nomes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Hoje nós temos a alegria de receber na nossa comunidade paroquial Padre Rodrigo, que é membro da nossa comunidade missionária Providência Santíssima e foi enviado para fazer parte da nossa equipe missionária. Então, Padre Rodrigo, seja bem-vindo à nossa comunidade Imaculada Conceição, seja bem-vindo a esta nova missão. Nós acolhemos o Padre Rodrigo, então, com uma salva de palmas. O Padre Rodrigo veio direto do Brasil e pegar a nossa melhor semana no inverno. Mas ele vai ser acolhido com a nossa comunidade, então não vai sentir tanto frio assim, né? Amados irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão.
e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão por celebrarmos o dia do Senhor, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e na terra paz e amor. Cristão por ele mundo amado. Por causa do acidente com a barragem de Feijão, pedindo ao Senhor a graça e a consolação no coração de todas aquelas famílias que perderam tudo aquilo que tinha e por todos aqueles que morreram por causa desta tragédia. Vamos unir o nosso coração de maneira especial ao coração do nosso Santo Padre, o Papa, que encerra hoje a Jornada Mundial da Juventude no Panamá. E a próxima Jornada Mundial da Juventude será em Lisboa, 2022. Então o Papa anunciou nessa manhã que a próxima Jornada Mundial da Juventude será em Lisboa. É uma grande oportunidade para a nossa juventude da paróquia fazer uma visita a Portugal. Vamos rezar também por todas as intenções que trazemos no nosso coração. Vamos rezar por todas as intenções que estão diante do altar do Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Desde a aurora até ao meio-dia, fez a leitura do livro no lago situado diante da porta das águas, diante dos homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé, num estrado de madeira, feito de propósito. Estando assim em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todos, e quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todos responderam, erguendo as mãos. Amém, amém. E prostrando-se do rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas liam clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis, porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei. Depois Neemias acrescentou: ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim sucede também a Cristo. Na verdade, todos nós, judeus, gregos, escravos ou bem livres, fomos batizados no só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado mover um só Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos. Se o pé dissesse, uma vez que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. E se a orelha dissesse, uma vez que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs do corpo com os membros segundo a sua vontade. Se todo ele fosse um só membro, que estaria do corpo? Há, portanto, muitos membros no só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Os que nos parecem menos honrosos, cuidamos-los com maior consideração. E os nossos membros menos decorosos são tratados com maior decência. Os que são mais decorosos não precisam de tais cuidados. Deus organiza o corpo, dispensando maior consideração ao que dela precisa, para que não haja divisão no corpo e os membros tenham a mesma solicitude uns com os outros. Deste modo, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Assim, Deus estabeleceu na Igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, de governar, de falar diversas línguas. Serão todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos farão milagres, todos terão o poder de curar, todos falarão línguas, terão todos o dom de as interpretar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado.
Naquele tempo, Jesus voltou da Galiléia com a força do Espírito, e sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum, e o domingo traz como liturgia uma reflexão sobre a Assembleia, sobre a Igreja e a nossa celebração, o que somos, por que nós estamos aqui e qual é o objetivo do nosso coração em ouvir a palavra do Senhor. É interessante quando nós olhamos para a primeira leitura vai trazer um conhecimento a nós de que nós somos assembleia, de que nós somos convocados, de que a chamada do Senhor no nosso coração é para todos, para que todos possam ouvir a voz do Senhor. Então a primeira realidade que nós aprendemos na primeira leitura foi: nós estamos aqui reunidos porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor convocou, porque o Senhor elegeu a cada um de nós para ouvirmos a sua palavra. Por isso, quando nós olhamos para a primeira leitura, a realidade do povo de Israel era exatamente essa. Eles estavam escravos na Babilônia. Terminada a escravidão na Babilônia, sobe ao poder um grande imperador que vai tornar o povo de Israel livre, para que eles possam voltar para casa e reconstruir o seu país. Só que preste bem atenção, às vezes nós podemos dizer assim: isso é uma grande novidade, isso é um grande acontecimento para o povo de Israel. Eles podem agora voltar livres para casa e reconstruir o seu país. Mas eles já haviam algum tempo que estavam vivendo na Babilônia, já se acostumaram com a Babilônia, já estavam acostumados com a língua e com a cultura da Babilônia, tanto que havia esquecido algumas coisas da sua própria cultura. Imagine, eles estavam vivendo lá, estavam bem, já tinham feito a sua vida e agora têm que deixar tudo novamente, voltar para o seu país e construir todas as coisas. Eles não estavam muito bem satisfeitos, né? Tem que voltar agora e reaprender todas as coisas. Tanto que quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram a cidade destruída. Tem que recomeçar toda a construção. Então Esdras, que é o governador da época, e também, na verdade, Neemias, que é o governador da época, convoca Esdras, que é o levita, e eles fazem uma grande assembleia. Eles fazem uma grande convocação. Chama o povo de Deus, homens, mulheres e aqueles que são capazes de entender. Chamam todos para uma grande assembleia e eles começam a ler o livro das leis, para que eles comecem a entender aquilo que é próprio deles, a obediência, a escuta da palavra, a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Eu serei o teu Deus, vós sereis o meu povo. E quando eles começam a escutar a leitura do livro da lei, o povo de Israel chora, tem arrependimento no seu coração, e eles começam a perceber o quanto tempo eles se perderam afastados da graça de Deus. Quanto tempo eles perderam afastados da misericórdia de Deus. Então eles escutam a palavra, e esta palavra transforma o coração de cada um deles. Então, quando nós olhamos para a primeira leitura, nós respondemos a primeira pergunta: por que é que nós temos que participar da celebração todo final de semana? Por que temos que ir à missa ao domingo? Porque nós somos
convocados. Nós recebemos uma chamada de Deus. E eu pergunto para vocês, quando acontece uma chamada do Senhor, quando acontece uma convocação, são todos que respondem positivamente a essa convocação? Não. Aqueles que escutam a palavra, aqueles que são tocados, aqueles que recebem a graça do Senhor, estes respondem. Por que nós estamos aqui? Porque recebemos esta graça de Deus. Fomos convocados, fomos chamados, fomos tocados para escutar a sua palavra. E quando eles escutam a palavra, eles deixam o seu coração serem transformados, deixam o seu coração serem tocados, e arrependidos querem fazer a vontade do Senhor. Foi isso que o povo de Israel fez. Ganhou uma nova força, ganhou uma nova esperança. Eles chegaram entristecidos. E como é que termina a primeira leitura? Vocês lembram? Não se entristeçam. Esse é o dia do Senhor. Alegrai-vos, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Alegrai o vosso coração. Esse é o dia do Senhor, e o Senhor pode transformar todas as coisas. Por isso, quando nós reunimos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, Ele enche o nosso coração. Ele faz-nos experimentar a sua força, que é a alegria que vem do Senhor. Não é uma alegria passageira, é uma certeza de que o Senhor tudo faz por nós. E quando nós passamos da primeira leitura para o Evangelho, aí nós entendemos. O Evangelho parece a mesma celebração, todos estão reunidos, todos responderam à chamada, foram convocados, estão no mesmo lugar, na sinagoga, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E quem é que se levanta? Não é mais o levita, não é Esdras, mas é o próprio Cristo. Ele se levanta para fazer a leitura e entregam na mão dele o livro, não mais da lei, mas dos profetas. E quando Jesus abre o rolo, quando ele abre o livro, ele começa a ler uma profecia de Isaías que falava do Messias, da alegria, da esperança, do desejo do coração deles. E o Senhor proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar aqueles que não andam, a devolver a vista aos cegos, a fazer com que eles ouçam, a fazer com que eles experimentem a graça de Deus, a libertar aqueles que estavam presos e cativos, a proclamar o manto da graça. E aí, quando o coração deles estão cheios de esperança, o Senhor fecha o livro, senta-se, e qual é a palavra de Jesus? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vós acabais de ouvir. Hoje esta palavra se tornou verdade. Lembra? A primeira realidade que nós aprendemos, a Assembleia, são o povo de Deus que foi chamado e convocado para ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não ouvimos uma coisa do passado, nós não ouvimos uma história, nós não ouvimos um acontecimento que ele não aconteça agora na nossa vida. Não, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que acontece? Ela acontece no meio de nós, ela se torna verdade. É hoje que nós experimentamos a graça e a misericórdia de Deus. É hoje que o Senhor quer dar ao nosso coração a certeza da sua presença. Tanto que quando nós temos os diálogos na celebração, um deles é exatamente assim. O padre diz ao povo: o Senhor esteja convosco. Qual é a resposta? Força. É uma resposta bem forte, não é? Quando o padre diz assim: o Senhor esteja convosco, qual é a resposta? Interessante, por que nós não dizemos Ele esteve no meio de nós? Ou por que nós não dizemos Ele estará no meio de nós? Mas quando o padre diz, nós dizemos o quê? Ele está no meio de nós. E este estar no meio de nós é a palavra que acontece. Ele não estava, Ele não estará, mas Ele está no meio de nós. É agora que isso acontece. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Ele se faz presente no meio de nós. Então nós que somos convocados, nós que recebemos a chamada, nós que estamos para ouvir a palavra de Deus, a palavra se torna verdade. A palavra acontece na nossa vida. Acontece para quê? Para nos chamar a converter o nosso coração e assumir a missão de Jesus, de assumir a graça do Senhor. Qual é a missão de Jesus? Anunciar a boa nova.
anunciar a palavra de Deus, fazer com que a palavra chegue a todos os corações, a proclamar a libertação, a proclamar um ano de graça, a libertar aqueles que estavam presos, a perdoar os pecados. Esta é a missão. Quando nós chegamos aqui e ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a missão de Jesus. E a missão de Jesus é proclamar a boa nova, é anunciar a graça de Deus. Só que aqui nós perguntamos assim: ai, seu padre, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou anunciar a palavra de Deus se eu não sei falar? Como é que eu vou anunciar a palavra de Deus se eu não consigo dizer nada? Como é que eu vou anunciar a palavra de Deus se eu não consigo falar alguma coisa, anunciar às pessoas? Como é que eu vou fazer? Eu posso até receber a alegria no meu coração, eu posso até receber a palavra do Senhor, eu posso até sentir que Ele está no meio de nós, mas como é que eu vou anunciar? Como é que eu vou dizer? Preste bem atenção, amados. Se nós vivemos a nossa comunidade, ela já é um grande anúncio de amor na vida de todas as pessoas. E aí vem a segunda leitura. O que nos diz o apóstolo São Paulo? Todos nós somos membros de um só corpo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Ah, seu padre, mas alguns são mais importantes do que os outros. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Irmãos, não é a questão de importância. A questão é de fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Deus. Todos nós somos membros. Se nós olhamos para o nosso corpo é perfeito. Todas as coisas são ligadas para ajudar um ao outro. Quando olhamos a graça das nossas pernas para poder andar, os nossos braços para pegar nas coisas, para sentir as coisas, a nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição, o nosso paladar, quantas coisas perfeitas, membros maiores, membros menores, mas todos eles importantes. Eu acho que eu já contei uma história para vocês uma vez, né? Não sei se vocês lembram, daqueles que usam óculos, né? O óculos, muitas vezes, o peso dele fica onde? No nariz, não é assim? E aí as orelhas também ajudam, né? Aí eu contei para vocês um dia que o nariz resolveu fazer um strike, né? Ele ia fazer greve, né? Ele falou assim: chega, cansei de levar o peso dos óculos, não é? Eu fico carregando o peso e quem é beneficiado são os olhos, não é? Eu carrego o peso para os olhos verem melhor. Não, chega, se ele quiser, ele que veja por conta, não é assim? E aí acabou tirando-se os óculos, não é? E aí o corpo inteiro foi andar. Na primeira vez que eles foram andar, tropeçou. O que aconteceu? Caiu. Quem foi o primeiro que arrebentou no chão? Foi o Zé, não é? E aí ele rompeu o strike, voltou a trabalhar e começou a usar os óculos, não é assim? Assim é a nossa comunidade, amados irmãos. Às vezes nós dizemos: não, uns são maiores, outros são menores, uns são mais importantes. Não, todos fazem parte do mesmo corpo. E se fazemos parte do mesmo corpo, nós precisamos cuidar uns dos outros. Senão vai ter tanto nariz se arrebentando por aí, não é assim? Nós precisamos cuidar uns dos outros. E cuidar significa amar, perdoar, compreender. E esse é o anúncio do Senhor. Se na nossa comunidade nós vivemos aquilo que é o anúncio do Senhor, esta é a grande testemunha. Esse é o grande evangelho. Se Deus está no meio de nós, nós não podemos excluir as pessoas. Se Deus está no meio de nós não podemos ignorar os pobres. Se Deus está no meio de nós não podemos ignorar os pecadores. Se Deus está no meio de nós não podemos julgar, nós não podemos falar mal da vida das pessoas, nós não podemos criticar as outras pessoas. Preste bem atenção, se um membro não está bem, todo o corpo sente. Imagine, no meio da nossa assembleia, quando alguém cai, quando alguém comete um pecado, nós sentimos. Quantos escândalos que nós ouvimos, quantas realidades que nós ouvimos, o primeiro a sentir somos nós. Nós fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte desta igreja, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós sentimos. Mas quando alguém é elevado, quando alguém recebe a graça, quando alguém fala bem de um membro da igreja, olha a alegria do nosso coração quando eles falam tão bem dos santos.
quando eles falam tão bem de um membro da igreja, quando eles dizem, olha, este Santo Padre, o Papa Francisco é excelente, os católicos ficam todos orgulhosos, não é assim? Cuidado que é pecado, hein? Mas todo mundo fica, né? Olha, um membro bom da nossa igreja, todos se sentem felizes. Assim é o corpo, amados irmãos. Por isso, assim, um deve cuidar do outro. Na comunidade, nós devemos saber acolher os nossos irmãos. Na comunidade, nós devemos saber perdoar os nossos irmãos. Na comunidade, nós devemos saber receber e não julgar. Porque se o corpo está dividido, imagine o que podia acontecer. Imagine a minha perna esquerda dizer, eu vou para lá, e a minha direita dizer, não, eu vou para lá. Ela vai me partir ao meio. Não é assim? Assim é a comunidade católica, é assim a comunidade cristã. Somos membros, amados irmãos, de um só corpo. E não existe aquele que é maior, não existe aquele que é menor. Se nós temos dons, nós temos que colocar os dons a serviço. Se nós temos talentos, nós temos que colocar os talentos a serviço. Para quê? Para o meu crescimento? Não, para o crescimento da comunidade, para o crescimento dos outros. É assim na nossa vida. Não adianta nós fazermos cruzar os braços e dizer assim, olha, eu sabia fazer uma coisa melhor, não é? Eles estão fazendo assim, mas eu sei fazer melhor. O que adianta? O seu saber não vai sair do seu lugar se você não se colocar a serviço. Os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, não é para ti, é para a comunidade, é para colocar a serviço. Entenderam, amados? Todos nós somos chamados. Todos nós recebemos a chamada de Deus. Todos nós fomos convocados. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, deixar com que Ele se faça presente no meio de nós. E Ele no meio de nós quer usar dos nossos dons para fazer com que os nossos irmãos sintam o amor, o perdão, a reconciliação e a paz. O padre só faz uma pergunta. Se alguém que não ouviu falar de Jesus, se ele entra na nossa igreja por aquela porta e ele participa de uma celebração, ao final dessa celebração, será que ele experimentará Jesus no seu coração? Será que ele será bem acolhido, compreendido, amado e perdoado pela nossa Assembleia? Isso é evangelizar. Isso é proclamar a boa nova. Isso é dar testemunho do amor misericordioso. Só isso nós precisamos perguntar ao nosso coração. Se Ele está no meio de nós, os outros que são de fora enxergam, veem, reconhecem Jesus vivo e presente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo seja nosso Senhor. Cheios de confiança e alegria, amados, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Comum, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo,
Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que a palavra revelada e o trabalho de cada dia se tornem para todos os homens fonte de salvação. E peçamos confiadamente, dizendo juntos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e por todas as comunidades separadas, para que tenham verdadeiro desejo da unidade e respeitem as riquezas espirituais umas das outras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa pátria e por todas as nações, para que progridam na paz e na justiça, em liberdade, respeito mútuo e concórdia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que anunciam o Evangelho, para que o Espírito os ensine a falar como Jesus, ou explicar a palavra na sinagoga de Nazaré, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que sofrem e desanimam, para que Deus venha em sua ajuda e os confirme na esperança e na alegria, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para que hoje se cumpra também em nós a passagem da Escritura que escutamos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Concedei, Senhor, à vossa Igreja a graça de saber anunciar com fidelidade a boa nova que o vosso Filho Jesus Cristo proclamou na sinagoga de Nazaré. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Amen.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas mãos esse sacrifício para a glória do Senhor, para nosso Pai e toda a sua santa igreja. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal. Tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, com a multidão dos anos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito é o nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, com os bem-aventurados apóstolos, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo
nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Deus onipotente, nós nos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai este nosso irmão e estas nossas irmãs, que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que estes nossos irmãos, na alegria de Cristo ressuscitado e da palavra proclamada, possam renovar em seus corações a graça da esperança e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos em paz. Podem sentar só um instante para alguns anúncios. O nosso boletim informativo já está pronto e você pode levar para casa com todas as informações que nós temos desta semana. Aqui no boletim nós temos duas informações. A primeira, na primeira página, é da comissão do Senhor Santo Cristo. Nós teremos um pequeno almoço em fevereiro, do dia 24, tá? E todos estão convidados a participar conosco. É uma angariação de fundos para a festa do Senhor Santo Cristo, tá? Então nós temos membros da comissão do Senhor Santo Cristo lá na saída, na porta da igreja, para vender as entradas, que custa apenas $10. Como este é o primeiro final de semana do Padre Rodrigo conosco, eu vou fazer um especial para vocês. O casal paga 20, tá? Então, se levarem duas, é $20, tá bom? Então, todos estão convidados a participar do nosso pequeno almoço. Não deixem para comprar nos últimos dias, porque senão pode ser que não tenha entrada e a gente fica sem um pequeno almoço, tá bom? Então, na segunda página do nosso boletim, nós temos um anúncio da Comissão do Espírito Santo. Então, aqueles que quiserem receber a coroa e a bandeira do Espírito Santo, é só falar com a Comissão do Espírito Santo, e aqui está o telefone para que vocês possam entrar em contato, tá certo? Então, desde já, Deus lhes pague, para que nós possamos então rezar para que aconteça esta nossa festa e tudo concorra para a honra e a glória do nosso Divino Espírito Santo. Lembrando também que na quarta-feira, dia 30 de janeiro, nós temos uma reunião com todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão aqui na igreja. Quarta-feira, dia 30 de janeiro, às 7 horas, aqui na igreja. Não digam ao padre depois: ah, seu padre, o senhor avisou só um final de semana. Eu estou avisando desde a semana passada, tá certo? Então, quarta-feira, 30 de janeiro, às 7 horas, a reunião com os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Lembrando também que no sábado, nós celebramos, o sábado é o dia 2 de fevereiro, nós celebramos a apresentação de Jesus no templo. Também a festa conhecida como Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Estrela, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Guia. São tantas que nós celebramos nesse dia, que é o dia 2 de fevereiro, tá certo? Então nós teremos aqui na nossa missa, nós celebraremos às 5 horas da tarde, é a missa do sábado, nós celebraremos também a apresentação de Jesus. Então nós teremos a bênção das velas no início da nossa celebração. Se quiserem trazer as velas de casa para que sejam abençoadas, podem trazer, senão aqui nós também teremos vela para que elas sejam abençoadas, tá bom? Então, sábado, dia 2, festa da apresentação, bênção das velas. No domingo, nós teremos as celebrações nos horários normais, às 9, às 11 e ao meio-dia e meia hora. E no domingo nós celebramos São Brás. É o dia que nós celebramos o patrono, o padroeiro daquele que nos livra dos males da garganta, tá certo? Então, nas 3 missas, nós estaremos abençoando as gargantas.
Então, aqueles que participarem no domingo, eles são convidados a participar. Ah, seu padre, eu venho na missa do sábado, será que não dá para abençoar a garganta no sábado? Não, o dia de São Brás é domingo, não é assim? Então, tem que vir no domingo. No domingo a gente já tem 3 missas, vem e abençoa a sua garganta, tá bom? Então, todos estão convidados a participarem também conosco dessa celebração. Lembrando que as escalas das funções na missa, os ministros, a hospitalidade, o canto, as leituras, a escala do mês de fevereiro já está pronta e vocês podem levar para casa com as funções do mês de fevereiro. Então, aqueles que têm funções já podem levar para casa a escala que já está pronta. Lembrando também que a Liga da Mulher está convidando-nos para participar do jantar da gala, que acontece no dia 9 de março. Então, aqueles que quiserem também podem ir procurando os convites. No domingo com a Manuela, aos sábados com a Felícia, tá certo? Aqueles que quiserem participar, será o jantar dos 10 anos do jantar da gala da Liga das Mulheres. Então, todos estão convidados a participarem também conosco. Hoje, a imagem da Imaculada Conceição vai para a casa de nossa irmã Isabel Soares. Isabel Soares está aqui. Ela vem na outra missa para receber a imagem. Está aqui? Está aqui. Então, vamos dar uma salva de palmas, então. A família que recebe a imagem de Nossa Senhora. Vamos nos colocar então em pé e pedir ao Senhor toda a graça, a bênção e a proteção. Então hoje nós pedimos também as orações de todos pelo Padre Rodrigo, que agora está aqui conosco e faz parte da nossa equipe missionária. Ele possa fazer então o trabalho de evangelização aqui conosco. Então as suas orações também por todo o trabalho, por toda a missão do Padre Rodrigo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Um abençoado domingo a todos.